Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje pintar esse risquinho. Olha só como vai ficar o resultado dele. Bom, vamos ver o passo a passo então dessa pintura, não é? Eu vou começar a fazer um fundo espalhando no em volta verde maçã e verde abacate. Serão assim que as nossas bases para esse fundo, tá? Só que eu vou umedecer bem esse tecido, eu vou sair borrifando água, olha, para dar uma emendada nesse fundo, nesses tons que eu vou usar por aí. Vai se espalhar um pouco em cima, né, do meu tecido. Depois você vai ver que cresceu até bastante esses tons, tá? Mas não tem problema, você pode estar fazendo, olha, dessa forma que eu estou fazendo agora, sem o uso de água. O uso da água só vai crescer minha tinta em cima do tecido, viu? Se você não quer usar água, você achar que pode se perder, que não gosta das manchinhas, enfim, você pinte sem o uso de água da mesma forma que eu estou fazendo. Deixe borradinho essas partes de fora, se você quiser. Se quiser, pode emendar bem. Eu gosto. Quem assim acompanha a minha pintura sabe que eu gosto da pintura mais manchada mesmo. Por essa razão que eu tô molhando o meu tecido e por essa razão que eu tô deixando assim, ó, bem borradinha essa parte de fora, tá? Eu estou fazendo uso de verde maçã e pincel número 20, pincel número 18, pincel número 20. Serão os pincéis que eu vou usar para ir fazendo aí esse fundo. Eu vou fazer aquela sombra normal, como a gente faz para qualquer uma das nossas pinturinhas. Passei inicialmente verde maçã por cima de folha, por cima de galinhos. Não enchi muito os lugares onde eu vou colocar flores de batidinhas, mas todo o restante eu não me importei. O risco, no meu caso, como eu vou colocar uma quantidade maior de tinta para que borre mais, eles vão sumirem um pouco. Se você estiver pintando aí na sua casa sem o uso de água, sem excesso assim, maior de tinta, só fazendo uma sombra normal, ele não vai esconder o risco, viu? É só você passar o risco assim, o carbono um pouquinho mais escurinho, que vai dar certo. Não vai sumir seu risquinho, você vai fazer todo o fundo e ainda vai ficar aparecendo as folhinhas para você fazer o trabalho que você precisa com elas, tá certo? Se as minhas sumirem, eu vou criar folhinhas novamente aí em cima. Então, pode ser que fique diferente os lugares, mas não tem problema. Você pode seguir o risquinho que eu tô passando para você, caso você queira pintá-lo, e pintar como eu estou pintando, como eu vou pintar minhas folhinhas, tá certo? Olha só, primeiro eu passei o verde maçã, eu tô sempre colocando borrifadinhas de água aí em cima, viu, gente? Agora eu tô passando aí o verde abacate, veja que já tá assim, bem cheio isso. Eu tô pegando boa porção aí de verde, não tô tirando nem o excesso de tinta do pincel, porque eu quero mesmo ter material em cima desse tecido para ele escorrer, borrar um pouco, tá bom? Bom, vou espalhando isso aí por cima de folha, por cima de galinhos. Observe que ainda dá para enxergar eles muito bem. Mas depois, pode ser que não apareça muito bem, mas tudo não tem problema. No meu caso, não vai ter nenhum problema. Eu vou pegar o preto e o branco e vou fazer esses galinhos. Vou fazer todos. Olha só, tô fazendo de uma forma assim, bem grosseira. Eu não vou me preocupar em deixar galinhos fininhos, deixar que a pontinha fique mais fininha, que a parte de dentro fique mais grosseira. Enfim, eu vou simplesmente riscando aí o meu tecido sem essa preocupação. Se também essa água esborrar um pouco, vamos assim dizer, espalhar um pouco isso aí, não tem problema. Se sumir muito, eu reforço. Vou colocar todos os meus galinhos com o preto. Olha como eu estou colocando, borrando, sem nenhuma preocupação, tá vendo? É aquela pintura bem solta, bem livre, onde você não precisa ter medo de errar, porque esses errõezinhos é o que vai formar essa pintura. Veja, que a gente poderia dizer que está errado, esses galinhos aí estão grosseiros, estão assim partidos, mas é isso que eu quero que fique dessa forma. Aí são os cabinhos de sustentação de folhas e flor.
né? Aqueles cabinhos cortados, os outros foram os galinhos soltos. E eu vou montar tudo o que eu marquei, assim, marquei no meu desenho de galinhos. E vou marcar todos eles, enchendo eles com o preto. Ainda tem um pouquinho aí, ó. Se quiser colocar até um pouco mais, veja que eu sempre puxo alguma coisinha a mais, pode colocar também, não tem problema. Agora eu vou pegar o branco, sem limpar mesmo o pincel, e vou sair colocando um pouco de branco como luminosidade. Vou distribuindo por aí por cima uns excessos, assim, bem descuidados, como luminosidade. Vou passando em todos os meus galinhos, tá certo? Isso é uma sacaria, tá, gente? O excesso de água que eu coloquei aí, ele espalha, mas ele não faz um estrago, vamos assim dizer, muito grande. Porque a sacaria, ela é grosseira, ela absorve mais quantidade de tinta e ela segura mais as tintas no lugar. Aí, olha, vou passando bastante branco em cima dos meus galinhos e vou deixar bem assim esses excessos. E vou colocar para todos eles, independente de serem fininhos ou mais grosseiros. E dessa forma, eu vou deixar esse espaço secar um pouco. Olha só, manchou, não foi? Bastante, espalhou também a tinta assim mais solta. Mas era isso que eu queria mesmo. Eu até dei uma ajudazinha fazendo mais umas manchinhas aí no em volta, tá? Para ganhar assim mais manchas no meu desenho. Coloquei até um pouquinho mais de tinta, enquanto esse tecido secava um pouco. Meu tecido tá quase seco, tá? Não tá nem seco de tudo. Não vou esperar ele secar para continuar a pintura. Já fiz esse lado aí direito e agora eu vou fazer com vocês esse lado esquerdo para vocês perceberem como eu fiz essas folhinhas, esses manchados. Aí eu vou colocando verde pântano. Para as minhas folhinhas, eu vou colocar verde pântano e branco. Não precisa de mais nada. Nós já temos aí verde maçã, nós já temos verde abacate. O verde pântano e branco vem de complemento de sombra e de luz para fazer aparecer nossas folhinhas. As minhas folhinhas, os meus risquinhos perderam um pouco porque eu coloquei mais uns excessozinhos de tinta por aí para manchar bem o meu tecido. Mas não tem problema. Eu vou aí, ó, criando novas folhinhas aí em cima e como eu disse a vocês podem estar pintando, criando as folhinhas novamente ou passar o risco aí bem forte para que não desapareça na hora que vocês fizerem um fundo. E outra coisa, você molha se você quiser o seu tecido, viu? Essa pintura e essa sombra, ela dá para fazer totalmente sem um pinguinho de água que seja, tá certo? Aí, olha, vou criando aí minhas folhinhas. A gente coloca o verde pântano, depois pode reforçar um pouco, se quiser elas mais escuras. Se quiser elas mais suaves, mesmo mais esbranquiçadas, vai deixando assim mesmo. Só o branco assim mais marcado em vez de o verde pântano. Eu vou criar mais uma folhinha aí. Observe que não tá aparecendo meu risquinho, mas eu vou formar mais uma folhinha aí. Vou sempre iniciando com esse verde pântano, essa parte mais adentro, as partes de sombra mais marcadas. E vou deixando o espaço bem mais aberto para eu colocar o branco. Olha só, coloquei o verde pântano, fazendo o contorno da flor, fazendo o contorno do fora da minha folhinha, né? A região central dela. E vou puxando ele, deixando esse espaço aí vazio para eu colocar branco. Olha aí o branco. Esse branco você pode emendar ele bem ou você pode deixar ele um tanto riscado. Você pode colocar nervuras nas suas folhas ou deixá-las assim como estão, tá certo? É, como eu disse, uma pintura muito livre, bem rápida. Você não precisa se preocupar muito com esses pequenos detalhes. Olha o que eu estou fazendo aí em volta. Pegando o verde pântano e manchando mais esse atrás, esse embaixo das minhas folhas, do meu desenho em si. Além de eu já ter manchado um pouco mais, enquanto ele secava, eu tô manchando agora ainda mais, tá? Esse outro lado eu fiz do mesmo jeito, saí manchando dessa forma, com o verde pântano principalmente.
Mas você pode pegar um pouquinho de branco e fazer umas manchinhas também, dando ideias de folhinhas. Olha só. Aí, ó, o branco eu não jogo de qualquer forma. Eu já jogo ele formando, dando uma ideia de folhinha, tá certo? E eu quero esse fundo assim, bem manchadinho mesmo. Olha só o branco, com a ideia de folhinha. E você pode colocar mais. Não coloque demais não, tá? Mas pode colocar algumas. E para esse fundo, gente, eu tô satisfeita. Vou manchar, certo? Um pouquinho mais, vou ajeitar mais as folhinhas. Mas eu tô satisfeita com a quantidade de manchas que tem para ele. Aí eu tô só melhorando um pouquinho, colocando contornos, aliás, colocando nervuras na minha folhinha. Como eu disse, é opcional, você coloca se quiser. Peguei um pouco mais de verde pântano para delimitar melhor o espaço dessa folha. E para essa região de fundo, gente, eu vou deixando assim. Só um detalhe, eu coloquei com preto esses cabinhos, mas se você quiser colocar com marrom, com sépia, com rústico, até o terra queimada você pode estar usando aí, viu? E os verdes para essas folhas, esse fundo, também fica a seu gosto. Esse borrão que eu tô fazendo aí agora é com azul petróleo. Será a região onde eu vou colocar as flores de batidinhas. A região central de onde eu marquei, eu vou encher bem. Para essas laterais, eu vou manchar um pouco isso aí, tá? Olha só, vou manchando, lembrando que o meu desenho eu deixei secar um pouquinho para essa tinta misturar um pouco, mas não tá totalmente seco não, meu tecido ainda tá levemente umedecido, mas levemente, quase que totalmente seco. Então, na hora da gente colocar esse azul petróleo, ajuda. Dá para você fazer com o tecido totalmente seco? Dá. Se você achar difícil desse esfumaçado, desses tons, você pode usar até um pouquinho aí na sua casa de diluente, se você tiver, tá certo? Ou você pode estar até colocando uma ou duas gotinhas de soro, de água, numa porção de tinta que você vai utilizar aí, que vai facilitar o seu trabalho, tá? Bom, eu vou aí enchendo com as batidinhas, trazendo uma ideia de flores, uma flor ou duas, três principais, e o restante só batidinhas em volta para dar a ideia de que tem várias pétalas aí por trás. Do outro lado, gente, eu vou fazer a mesma coisa, nem lavei meu pincel. Vou levando ele aí até com bastante branco e vou pegando o azul, petróleo, para ir enchendo esse espaço que eu quero colocar também mais um arranjinho dessas flores. Você pode estar usando o azul marinho, o azul turquesa, cobalto, violeta, uva, berinjela, a cor que você gostar, tá certo? Para estar fazendo essas batidinhas aí em volta. E vai ficar, qualquer um desses tons vai ficar ótimo. Vou colocar esse espaço todo que eu delimitei no meu desenho com esse azul petróleo. As laterais eu vou terminar manchando com o branco. Vou até levar um pouquinho para cima da folha, do cabinho, enfim. As laterais dessa mancha, eu deixo ela esbranquiçada e esbranquiçada, olha, com batidinhas. Porque quando a gente vai colocando essas batidinhas com o pincel de lado, viu? Dá a ideia de que já são pétalas. Olha só. Eu vou colocando essas batidinhas, vai ficando um acabamento mais esbranquiçado, mais clarinho. E a gente já tem a impressão de ter um bocado de porçõezinhas aí, que seriam as pétalas. Na região central, aí a gente vai formar as flores. Olha só, mais batidinhas para essa parte de fora, uma flor inteira, várias pétalas para ela, eu não me importo com a quantidade. E aí eu vou formando outras. Observe que eu coloco umas mais marcadas e outras só as manchinhas, o resto de tinta de pincel. Para a gente ter uma noção de que tem uma mais em cima, que ganhou mais luminosidade, outra tá por trás, que tá mais escondidinha, tem menos branco, menos luz, enfim. É um trabalho bem tranquilo, na verdade. Assusta bastante. Eu sei que fazer essas flores, muita gente tem muita dificuldade,
mais pelo medo de fazê-las do que realmente pelo trabalho que elas dão. Esse é um trabalho bem rapidinho, formar esses cachinhos de flores. Olha só como já está aí bem formado esse fundo, com esses galhos, folhas, flores de batidinhas. Falta o nosso botãozinho, né? Para ficar apenas o nosso objeto principal, o elemento principal, que seria essa flor central. Para essa aí lateral, esse botãozinho, eu vou enchendo com púrpura. Eu vou enchendo essa região de baixo, assim, mais cheinha. A parte de cima eu vou deixar mais manchado mesmo, porque eu vou voltar com o branco. Eu vou usar bastante branco, tanto nas pétalas quanto nas sépalas. Olha só, eu não tô preocupada em fazer um trabalho muito marcadinho, região de sombra, de luz, separações, onde vai ter luz e sombra marcando e apenas isso. Vou colocando o branco para essa pontinha, vou puxar esse branco. Vamos ganhando assim essas separações necessárias para essas pétalazinhas. Eu coloquei a região central, duas laterais abrindo e vou colocar uma manchinha com o branco e a sujeira do púrpura do pincel, né? Entre cada uma delas. Aí eu tô dividindo, fazendo uma separaçãozinha de pétala. Tô melhorando as separações entre as pétalas, o contorno, tô arrumando. É uma sacaria. Se a gente não colocar uma boa quantidade de tinta, vai ficar manchado. Olha só. Aí eu vou dando uma ideia de outras pétalazinhas, aquilo que eu falei, o branco só com a sujeirinha de pincel. Bom, agora vamos pegar o verde pântano, vou fazer com o verde pântano, e vou colocar essas sépalas e o cabinho. Tô reforçando a luminosidade de separação de pétalazinhas. Essa parte aí vou colocar um pouquinho mais, veja que marcou, separou bem melhor. Limpei o meu pincel, não precisei lavar. E agora, com o verde pântano, eu vou enchendo as sépalas. A parte de fora eu busco deixar mais fininha, a parte de dentro eu vou deixando bem mais cheinho. Mas eu vou colocar um branco aí também, viu? Para isso, eu pego um pincelzinho número 6, bem cortado e lixado, que facilita o meu trabalho. Esse cabinho, aí é mais uma sepalazinha, não é o cabinho não. Esse aí que é o cabinho e eu vou encher ele todinho até chegar embaixo, com o verde pântano mesmo. Veja que até então só fiz os preenchimentos. Agora eu vou colocando luminosidade, colocando uns excessozinhos de branco e deixando assim bem solto, bem tranquilo. Eu não tô preocupada em emendar de mais tinta, não. Colocar mais uma porção de branco aí, bastante, por sinal. E deixar com bastante luz essas sépalas. Bom, terminei toda essa região de trás. Agora eu vou fazendo o preenchimento da minha flor principal com púrpura e com vermelho queimado. Eu vou usando os dois, tá certo? Vou colocando uma boa porção de tinta. Depois eu pego o vermelho queimado e vou emendando aí pelas laterais, terminando o preenchimento da minha florzinha. Você pode estar fazendo só com o vermelho queimado e você pode estar fazendo só com o púrpura. A minha preocupação inicial é só preencher esse espaço. Esse em volta eu nem vou preencher bem, vou deixar mais para colocar o branco. E outra coisa, mesmo colocando, enchendo tudo isso com o púrpura e o vermelho queimado, mas ainda estão aparecendo todos os meus risquinhos. Não sei se dá para você ver aí na sua casa, mas não esconde os meus risquinhos. Você pode estar passando o seu desenho assim de uma forma mais forte, com seu carbono, né? Ou com grafite, mais marcado, mais forte. Porque aí, na hora que você fizer esse trabalho de preenchimento, vai ficar aparecendo os riscos e você vai ter a noção de onde ir puxando as suas luminosidades.
Eu não vou colocar muita sombra, não. Vou só fazer essa base e colocar luz e pronto. A pintura dessa rosinha também será bem prática. Será aquela rosa mais formada por cortes, né? Que a gente vai passando o pincel, fazendo uns cortezinhos em cima dela, como se ela tivesse uma grande quantidade de pétalas um tanto indefinidas, uma vez que a gente tá fazendo uma pintura bem fantasia. Olha o quanto eu enchi disso aí, peguei até um pincel número 18 para me ajudar nesse preenchimento. Agora, com o pincel número 8, eu venho com o branco fazendo, olha, terminando o preenchimento do em volta e já puxando uns cortezinhos leves. Isso aí eu tô colocando assim, vamos dizer que uma separação, uma certa luminosidade. Não tá pronta a nossa rosinha, não vou deixando pronta ainda, certo? Aí, eu vou terminando essas laterais, o preenchimento dessas laterais. Alguns lugares já vou deixando uns cortezinhos assim mais marcados, mas ainda não tá pronto, ainda vou voltar lá. Se aquela região bem central, deixa eu colocar o branco aí do centro, porque aí você se localiza melhor, né, na pintura dessa rosinha. As pétalazinhas do em volta. Vou marcando aí a pontinha delas mais esbranquiçadas e a região que vai para dentro, que se prende dentro da rosinha, menos branco. Observe que a gente não tá deixando ela pronta, mas que a gente já tá ganhando uma noção de que tem pétalazinhas aí, não é? Por que isso? Porque eu tô seguindo os risquinhos que eu tô vendo aqui, os risquinhos da minha rosinha, aquele risquinho que eu passei para vocês. Eu tô só clareando as bordas dessas pétalazinhas que eu ainda tô enxergando aqui, do em volta. Por que do em volta? Porque os risquinhos que tem na região central, eles serão de fato só risquinhos que a gente pode estar colocando no acabamento final, viu? Esse em volta é onde as pétalazinhas se mostram mais separadas, mais formadas. Então, a gente tem condições de sair colocando assim, ó, o branco, deixando bem mais separado, bem mais marcado. Olha essa daí que ficou bem separadinha. Essa outra também cabe fazer uma boa separação para ela. Coloquei uma boa porção mesmo de branco para a borda dela, a região de dentro a gente deixa mais escurinho. E olha só, essa luminosidade já está pronta. Agora a gente vai fazer o acabamento final, não é? Colocando aqueles cortezinhos, aqueles risquinhos bem mais formados e definitivos. Essa parte aí central eu gosto de deixar um excessozinho irregular. Vou trazendo vários risquinhos aí no em volta. Só vírgulazinhas, são basicamente umas vírgulazinhas, não é? O desenho de várias vírgulazinhas que vão crescendo aí dentro dessa região, que vão surgindo várias e várias, principalmente para a parte central. Essas laterais, a gente que puxa mais as pétalas que já estão vindo de fora. Olha só, os risquinhos, que lembram de fato umas vírgulas, tinta só de um lado do pincel. Para a parte mais central, uns risquinhos menores. Para a parte que vai indo para fora, para baixo, eu coloco os risquinhos maiores. Alguns eu reforço como uma dobrinha mais formada. E vou colocando de um lado, do outro. Mais branco para essa bordinha aí, você pode reforçar o branco de algumas bordinhas que você vê que cabe. Por exemplo, essa aí, olha, tava mais escurinha, posso colocar para essa região de fora um pouquinho mais de branco. E a pintura dessa rosa é uma grande brincadeira, né? A gente sai colocando branco para todo lado, esses risquinhos para todo lado, dando a ideia de que tá mostrando só aquela partezinha de fora das pétalas. A borda das pétalas, várias. Vou colocar mais uma para essa região aí de dentro.
é uma questão mais de preenchimento. Essas vírgulazinhas, esses risquinhos, esses cortes que vêm das pétalas de fora. E para lembrar, gente, esse risco, assim como todos os outros, dessas pinturas que tem aí no canal, desde que tenha sido feito, né, uma pintura com risco, porque às vezes eu faço a pintura no tecido livre mesmo, sem risco algum. Esses riscos eu vou deixando nas fotos do meu Facebook, você pode entrar lá, abrir as fotos e procurar. Tem vários riscos lá, tanto do canal Praticando, quanto os riscos do canal Pintura e Tecido com a Eliane Silva. Eu deixo também nos meus pins, eu deixo no Instagram, enfim. Vai estar disponível para vocês nas redes sociais. Pode copiar, pode usar à vontade, tá bom? Aí eu tô só completando, colocando uma dobrinha mais marcada. Vou colocar para essa região central um toquezinho de preto. É uma sujeirinha de preto, tá? Você não precisa de muito preto para essa região, não. Eu quero só aprofundar isso aí. Você pode estar colocando vinho, você pode estar colocando berinjela, você pode estar colocando preto. Eu vou colocar preto, que é a cor mais comum da gente ter. Fora essas batidinhas, essa manchinha, essa sombra com preto, eu vou colocar umas batidinhas com amarelo-limão, dando a ideia dos pistilos dessa rosa. E eu vou colocar umas batidinhas, tinta só na quina do pincel, viu? Além desses pinguinhos de amarelo aí dentro da rosa, com o cabo do pincel, eu vou levando os pinguinhos para o centro dessas flores mais formadas aí atrás. Amarelo-limão, tá? Olha só, aquelas que estão mais formadinhas, eu vou colocando um pinguinho no centro delas. Às vezes eu coloco um pinguinho ou outro também meio solto, mas eu gosto de colocar mesmo naquelas que estão mais formadas. Bom, gente, a ideia para hoje é essa. É uma ideia mais assim, solta, mais livre, mais um treino mesmo pra gente, tá bom? Logo mais eu volto trazendo uma nova pintura. Olha só aí o resultado, né? Final. Beijos, pessoal, e até um próximo vídeo. Tchau!